Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. Hoje o tema será propriedades periódicas, tá? Essa foi uma sugestão de uma das pessoas que segue aqui o canal. Quer saber como você pode participar? Fica comigo aqui depois da vinheta que eu te conto. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui, começando a sessão de recadinhos e começando por esse que eu citei, né? Se você está assistindo agora o primeiro vídeo do canal, não conhece ainda como funciona, eu deixo a lista sempre aqui na descrição, então já vai lá dar uma olhadinha se te interessar este tema, que é de propriedades periódicas, estes exercícios que eu trouxe aqui, então você assiste aí o exercício correspondente àquele que você quer. Por mim, você assistiria todos, né? Este tema foi sugestão de uma pessoa que foi na descrição de um dos meus vídeos, no segundo link. Se você olhar aqui, o segundo link é este formulário, onde você pode sugerir qual é o tema que você quer que eu trabalhe aqui, tá? Então, fica aí. Se você está vendo esse vídeo, vai lá, não custa nada. Depois de terminar de ver o vídeo, né, até o final, de preferência, você vai lá, clica na descrição e escolhe algum tema, né? Tem temas pré-definidos e tem um campo aberto para você poder sugerir um outro tema que não está ali, ou então detalhar algo dentro daquele tema que você escolheu, tá? Uma novidade que tem agora aqui também neste canal vai ser um informativo que eu criei. A primeira edição saiu do forno ontem em relação ao tempo em que eu estou gravando este vídeo, né? Então talvez alguns que estejam assistindo aqui conheceram o canal a partir desse informativo que eu divulguei ontem, né? Dentro do projeto aqui que está sendo apoiado pelo campus que eu trabalho do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então é possível que agora algum estudante de outro campus tenha ficado sabendo do projeto por meio da divulgação que eu estou começando a fazer aí para os demais campi aqui do Mato Grosso do Sul, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, né? Então, se você está vindo de outro campus aí agora e conhecendo o canal, bem-vindo, sinta-se à vontade aí para colaborar, sugerindo o tema aqui no segundo link da descrição. Se quiser se inscrever no canal, né? Aí eu já vou estender o convite a todos os demais, né? Se quiserem se inscrever no canal, fica aí à vontade, o botãozinho de inscrição está à disposição, o sininho também, e o botão do like também está à disposição se você quiser achar que vale a pena, então dá um like aí. E o campo de comentários ali à disposição para dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, etc. Beleza? Para fechar a sessão de recados, Instagram, estamos lá também, né? Agora vamos começar a publicar resumos teóricos, algumas outras coisinhas lá. Mas por enquanto, vídeos, toda semana 5 vídeos. Geralmente de terça a sábado eu tô conseguindo colocar esses vídeos lá, beleza? Então, o dia que atrasa alguma coisa, de repente eu coloco 2 no outro dia, né? Então, vamos completando lá as informações do Instagram. Se quiser, segue lá também, porque em breve terá novidades relacionando o Instagram e as lives que eu estou fazendo. Lives que, a partir da semana que eu gravo esse vídeo, passarão a ser na quinta-feira. Estavam sendo lives de segunda, agora passarão a ser lives de quinta. Chega de papo, vamos para a tela de resolução de exercícios, que eu acho que é o que você veio fazer aqui. Então tá na tela exercícios aí sobre propriedades, tabela periódica, propriedades periódicas, né? Não sei se vai ser exatamente o que a pessoa esperava, mas está dentro aí do contexto citado, né? Então até se você que sugeriu aí, né, esse tema, eu não sei quem é, porque eu não pego, né, as informações, de modo geral não solicito. Então, se você vê esse vídeo, tá? Comenta aí se atendeu ou não, né? Se tem alguma outra coisa, preenche lá de novo o formulário, né? Segue lá no Instagram, conversa comigo por lá, que aí dá pra gente, de repente, atender mais próximo aí do que vocês precisam, tá? E isso vale para todo mundo que está assistindo aqui. Então aqui diz o seguinte, o galho é um metal de baixíssimo ponto de fusão, 29,8 graus Celsius. O crômio, ou crômio, numa nomenclatura mais atual, né?
símbolo Cr, é um metal usado em revestimentos para decoração e anticorrosão. E é um importante elemento constituinte de aços inoxidáveis. O potássio e o césio são metais altamente reativos. Assinale a alternativa que apresenta os átomos de césio, cromo, galho e potássio na ordem crescente de tamanho. Então, quando a gente está falando de tamanho, em termos de átomos, a gente vai ter que lembrar da propriedade do raio atômico, tá? Então, falou em tamanho, raio. Você pensa no raio, você vai lembrar e puxar na sua memória como é que funciona o raio em termos de comportamento periódico, né? Então a ideia tem que ser essa, tá? Os maiores átomos estão na parte de baixo e à esquerda da tabela periódica. Então, os maiores átomos estarão para a esquerda e para baixo na tabela periódica, tá? Esse é o sentido de aumento do raio atômico. Então, se eu considerar uma mesma família, uma coluna da tabela, os átomos de cima são menores que os átomos de baixo. Se eu considerar um mesmo período, né, uma mesma linha, os átomos da esquerda são maiores que os átomos da direita. Tem duas explicações diferentes para isso, né? Para baixo aqui, o que está aumentando são as camadas eletrônicas. Então, quanto mais camadas eletrônicas, maior o átomo. Só que no mesmo período, na mesma linha, as camadas eletrônicas têm o mesmo tamanho. Então, o que acontece? Por que diminui quando eu estou indo para a direita e aumenta quando eu estou indo para a esquerda? É a força do núcleo sobre esses elétrons que estão ao redor dele. Então, à medida que vai aumentando aqui o número atômico, caminhando para a direita na tabela, eu tenho uma carga nuclear maior do que eu tinha no começo do período. E isso vai gerando uma atração maior com os elétrons que estão ali a mais ou menos uma mesma distância, porque eles estão na mesma camada, tá? Então, teoricamente, os elétrons que estão aqui na esquerda, no mesmo período, estão, em termos de distância, mais ou menos no mesmo nível de distância, estariam, né, do que no final do nosso período. Só que como o núcleo vai ficando mais forte, essa distância, né, seria a mesma, mas ela vai diminuindo porque os elétrons são mais fortemente atraídos, tá? Então, a lógica é essa. Para baixo aumenta porque aumenta as camadas e aqui aumenta para a esquerda porque à esquerda eu tenho átomos com núcleos menos potentes, menos poderosos para atrair os seus elétrons, então deixa eles mais soltos. Os núcleos lá da direita são um pouquinho mais fortinhos e consegue atrair com mais facilidade e deixar por isso o átomo menor, com um raio menor. Feita essa revisão aqui da propriedade periódica raio atômico, eu teria que saber onde que estão, né, esses elementos na tabela periódica. E o exercício da fonte que eu peguei não trouxe a tabela periódica. É possível que neste vestibular original aqui, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem, talvez lá na prova, tinha uma tabela periódica. Então, para suprir a nossa necessidade, o que eu fiz? Trouxe aqui uma tabela periódica, tá? Que está nesse site aqui. Recomendo fortemente que vocês pesquisem, digitem isso aqui para encontrar essa tabelinha aqui, que ela é bem dinâmica, vale a pena, tá? Tem os probleminhas aqui na tradução para o português, né? O criptônio aqui não foi traduzido, mas é o de menos, tá? O que eu vou fazer aqui para poder, né? Ó, percebe que não dá para eu ver a sequência de átomos que eu tenho que considerar pela disposição aqui que eu fiz. Então, o que eu vou fazer para ajustar aqui, a gente poder ficar focado na parte de baixo sem esse vai e vem aqui da tela. Eu vou copiar na ordem que estão aparecendo aqui os elementos. Então, gálio, que é o Ga, depois vem o crômio, Cr, depois vem o potássio, que o símbolo é K, e por fim vem o césio, que o símbolo é CS. Aquilo ali é para ser um S. CS. Tranquilo. Agora a gente pode dar uma olhadinha. Eu quero ordem crescente de tamanho, ou seja, do menor para o maior. Então eu vou procurar o menor raio. Ele vai ter que estar aqui à esquerda nessas alternativas e o maior vai ter que estar à direita. Essa é a sequência. Então, vamos localizar onde estão aqui gálio, crômio, potássio e césio.
Potássio, acredito que muitos dos que estão assistindo o vídeo não teriam dificuldade para saber localizar. Ele é um elemento da família 1, metal alcalino. Talvez o césio também não. Tá aqui, o césio. Já o crômio e o gálio talvez tenham alguma dificuldade. Mas olha que o crômio está aqui no mesmo período que o potássio, período 4 da tabela. E olha onde está o gálio. O gálio está aqui no também quarto período, só que agora na família 13. Então tem 2 aqui na família 1, um na família 6 e um na família 13. Beleza, a comparação que eu tenho que fazer, lembrando, os maiores átomos estão para baixo e para a... fazer uma reta aqui nesse programa que eu uso que eu estou usando agora para desenhar, escrever é impossível, né? Então, imaginem que é uma retinha aí, tá? Mas a lógica é essa. Os maiores estão para a esquerda e para baixo. Então, eu tenho que olhar do menor para o maior. Então, eu tenho que olhar o contrário. Eu tenho que olhar quem está mais à direita e mais acima. Se a gente observar, eu tenho 3, né, elementos aqui no quarto período e um elemento no sexto período. Tá? Então, eu vou... E o sexto período está mais para baixo. Ou seja, os elementos do quarto período, a tendência, né, é que eles sejam menores que o elemento que está no sexto período. E dentro do quarto período, que está mais à direita, é menor dos que os que estão mais à esquerda. Então, o menor deles aqui, ó, que está mais para cima e mais para a direita, é o gálio, que é esse cara aqui, ó, gálio. O segundo menor, ele está um pouquinho mais para a esquerda, só que ainda para cima, é o crômio, que é esse cara aqui. Mais para a esquerda, ainda nesse mesmo período, está o potássio, que é esse aqui. E abaixo está o césio, que é esse aqui. Então, observem que o próprio exercício, não sei se propositalmente ou não, ele já colocou aqui para a gente os elementos no enunciado da questão exatamente na ordem crescente de raio atômico, que vai ser a ordem crescente do tamanho dos átomos. Então, o gálio é um átomo menor que o crômio, que é menor que o potássio, que é menor que o césio. Então, no próprio enunciado já vinha a resposta da questão, que aqui a gente vai olhar e está na letra A, né? Ó, gálio, crômio, potássio e césio. Beleza? Então, letra A, aí apenas aplicando conhecimento sobre o comportamento do raio atômico na tabela periódica. Uma propriedade periódica bastante comum de aparecer em vestibulares, em provas diversas, inclusive a dos professores de química das escolas. Feito? Então agora eu estou tentando fazer uma gravação contínua aqui, tá? Se você já viu vídeos anteriores do canal, e se você acompanha o canal há um tempo, você sabe que está tendo mudanças recentes, né? Depois que esse passou a ser um projeto do meu trabalho, né? E não um extra que eu fazia, eu estou começando a tentar dar uma melhorada aqui e vocês é que tem que dizer se está funcionando ou não. Fica aí o chat à disposição para vocês comentarem se está ficando legal ou não. Então assistam os diferentes vídeos aí, diferentes formatos e colabora. Qual que está melhor, né? Então vamos lá. Questão 2 agora, que diz o seguinte. Observe e dá uma tabela. Elemento A, B e C tem uma distribuição eletrônica por subníveis aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E aí aqui vem 4s2, 3d4, vem a distribuição 3d10, 4p5. Então, distribuição de 3 átomos ali aleatórios, né? Que a gente consegue até identificar quem são, mas parece que o exercício não vai pedir isso. Considerando os dados da tabela e a classificação periódica dos elementos, indique a afirmativa incorreta. Cuidado quando aparecer isso aqui, incorreta, beleza? Então vamos lá, o elemento A é um metal alcalino. Então, onde estão os metais alcalinos na tabela periódica? Isso aqui é interessante quando a gente fala de tabela periódica, tem que vir na memória, bate pronto. É a família 1 da tabela periódica, mas também ainda bastante chamada de 1A, que é a numeração mais antiga. Então, família 1 ou 1A, você tem um metal alcalino, os metais alcalinos. Tirando o impostor que tem ali, que é o hidrogênio, que fica naquela primeira coluna, mas ele é o impostor lá da família. Tá? Ele não faz parte da família
dos metais alcalinos. E como é que eu consigo associar o metal alcalino com essa configuração aqui? Eu teria que ter uma tabela para olhar? Não. Ou pelo menos não uma tabela completa, tá? A gente pode, com base nesse dado aqui, ó, o último subnível preenchido, nesse caso, 3S1. No caso de baixo aqui, ó, o 3D4. No caso de baixo, do elemento C, o 4P5, a gente consegue, analisando isso aí, tendo alguns conhecimentos, prever em que posição da tabela periódica o elemento vai estar. Então, quando eu tenho o último subnível terminando em S, são as duas primeiras colunas da tabela periódica. Se terminou em S1, é na primeira coluna. Se terminou em S2, é na segunda coluna. Então, ele é S1, ele é sim um metal alcalino, isso está correto. Tá? Vamos localizar ele na tabela? Então, ó, 3S1, eu trouxe aqui uma tabela vazia para a gente. Ó. Testar isso. O 3S1, linha 1, tá aqui, linha 2, linha 3. Terceiro período tá aqui. Esse é o período 3. A primeira e a segunda coluna são chamadas de bloco S. Por quê? Se você fizer a distribuição eletrônica, seguindo a regra, todos os que estão aqui terminarão em S1 e todos os que estão aqui terminarão em S2. Então esse é o bloco S, primeira coluna é S1, segunda coluna é S2. Esse é o motivo do hidrogênio estar aqui, tá? Ele é um S1, só por isso ele está aqui. Então aquele elemento A, ó, ele é 3S1, ele é aqui, ó, nesse ponto está o elemento A, beleza? Então a gente consegue fazer aqui esse encontro, esse posicionamento, né, esse posicionamento do elemento a partir da sua distribuição eletrônica. A gente consegue para muitos deles, né? Principalmente nessa parte aqui, onde é o bloco S, e nessa parte aqui, onde eu tenho o bloco P, tá? Esse bloco P vai daqui, ó, até aqui, tá? Esta parte mais alta aqui da tabela periódica é o bloco P. E aí a primeira coluna aqui, ó, vai ser P1, aqui vai ser P2, aqui vai ser 3, aqui vai ser P4, aqui vai ser P5 e aqui vai ser P6, tá? Então esse aqui é o bloco P da tabela periódica. Aqui, ó, deste ponto, né, até este ponto aqui, ó, eu tenho o bloco D da tabela periódica. E aí começaria aqui, o primeiro elemento aqui é o D1, e aí vem D2, etc., até chegar aqui e fazer o D10, tá? Então, essa é a lógica. E aqui embaixo o que sobra é o bloco F, tá? Que ficou horrível esse F aqui. E o F vai até 14, tá? Então, começaria aqui no 1, aqui o 2, etc., né? E aí, dependendo da tabela, tá? A maioria das tabelas vai colocar. Esse último aqui vai ter 15. Esse aqui vamos até olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até aqui acaba o F, tá? Porque este 1 aqui, ó, vai estar aqui, ó. Beleza? Geralmente é esse o padrão das tabelas periódicas. Aqui começa com o F e a hora que chega aqui no final, então tem 15 coluninhas aqui embaixo, no final ele entraria aqui no D1. Tudo bem? Então, esta lógica dos blocos aqui facilita, se a gente conhece, né? A gente consegue localizar. Os blocos S e P é fácil, porque o último subnível ele vai ser exatamente, vai dar exatamente para a gente a posição da linha e da coluna, tá? Como foi o caso aqui, ó. O 3S1 era linha 3, coluna S1, tá? Quando eu tenho já o bloco D, não é assim. E quando eu tenho o bloco F, também não, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui a pouquinho. Aqui, então, voltando para a nossa distribuição e as perguntas. A primeira a gente já viu que é um metal alcalino e que dá para a gente posicionar numa tabela periódica vazia a partir dessas informações aqui. Vamos para a afirmativa B aqui. O elemento B é um metal de transição. Então, o elemento B ele tem o último subnível eletrônico como 3D4. Onde estão os metais de transição na tabela periódica? Metais de transição são justamente esses aqui, ó. Esses aqui são os metais de transição, bloco D.
esses metais todos aqui, transição ou transição externa, e os lantanídeos e actinídeos são chamados de transição interna, né? Então, ok, ele é terminou, o último subnível é D, né? O subnível mais energético, o último que a gente preenche é D, metal de transição, ok, então essa aqui também está correta, portanto não é a nossa resposta, porque a gente está buscando a errada, né? Os elementos B e C pertencem ao mesmo período. Como é que eu acho aqui, com base olhando só a distribuição eletrônica, como é que eu sei qual é o período? Período é indicado pelos números que antecedem as letras. O período de um elemento químico é o maior número que eu tenho aqui desses que antecedem as letras, tá? Então, cada um desses números, 1, 2, 3, 4, representa um período. O período do elemento, qual é? É o mais alto, o mais longe que ele chegou. Então, aqui ó, tem 1, 2 e 3. Então, é o 3. Aqui tem 1, 2, 3 e 4. Opa, é 4. Só que esse é o professor, mas ó, termina em 3. D4. Ok, termina em 3D4. Mas ele já chegou no quarto, tá? O 3D4 ele tem mais energia que os elétrons da última camada, mas a última camada é a 4, tá? E aqui, ó, tem o 4 aqui, aí vem o 3D e o 4P aqui. Então, período, o maior número que tenha na distribuição eletrônica, o maior número antes da letra, tá? São esses números aqui que indicam as camadas eletrônicas. Então, o B e o C, o número máximo é 4, então sim, eles pertencem ao mesmo período, eles estão no período 4. O elemento C é mais eletronegativo que o elemento B. Então, eletronegatividade. Como que é o comportamento da eletronegatividade? Isso aqui é a propriedade periódica mais importante que eu considero, porque ela vai ser utilizada em vários outros pontos da química, né? A eletronegatividade, tá? Pegando aqui, puxando essa informação dessa letra B aqui, ó. Dessa letra D. A eletronegatividade aumenta para a direita da tabela e para cima, tá? Para a direita e para cima na tabela periódica. Este é o sentido de aumento da eletronegatividade. Será que o elemento C está mais para cima do que o elemento B? A gente acabou de responder aqui que eles estão no mesmo período, ó, 4. Então ele não pode estar mais para cima, eles estão na mesma linha. Então, o que eu tenho que verificar? Se ele está mais à direita ou mais à esquerda. E aqui vem a lógica. Ó, o preenchimento do bloco D são 10 colunas ali naquele bloco D. Então eu começo lá, 1, 2, 3, 4, chegou indo no 10, aí ele passa para o P. Então observa, ó, depois que chegou no 10, o 3D10, aí vai para 4P1, depois para 4P2, depois para 4P3 e para 4P4. Se eu posicionar aqui os elementos, deixa eu até eu escrevi o P, mais ou menos onde eu vou ter que escrever agora o elemento. Então esse aqui é o bloco P, vamos colocar aqui em cima, bloco P. Vou posicionar agora aqui os elementos B e C, para a gente dar uma olhadinha. E onde eles estão. Eu tinha colocado o A aqui em azul, vamos colocar ele em vermelhinho aqui. Onde que está o B? Como é que eu posiciono o elemento B? Ó, 3D4. Se você olhar aqui, ó, professor, não tem 3D. Era para estar aqui em cima, ó. Não tem 3D. 3D é o subnível, né? Onde ele está. Só que o nível dele é o 4, que a gente já viu aqui. Eu destaquei ali o 4, tanto o B como o C estão aqui no período 4. Então ele está no período 4 e no bloco D ele está no D4. Então eu venho aqui D1, D2, D3, D4. A quarta coluna aqui do bloco 3D, da parte da linha que corresponde ao 3D, tá? Porque o 3D, os subníveis D, ele é uma camada mais interna do que onde o átomo está posicionado, né? No período que o átomo está posicionado. Então, eu tenho que verificar isso, tá? Então, se é 3D, ele está na linha 4. Se ele é 4D, ele está na linha 5. Se ele é 6D, ele está na linha 7. Tudo bem?
Então, é sempre um número acima aqui na hora de eu olhar lá na tabela periódica. Se ele está junto com o D, eu tenho que olhar na linha que tem um dígito acima do valor que tiver aqui. O 4P não é tranquilo, como eu falei, o 4S, o S e o P é batalha naval, linha e coluna exatamente. Então, quarta linha, coluna P5. Quarta linha é esta daqui, coluna P5 vai ser essa daqui. Então, aqui está o C, ok? Então, a gente tem claramente o C muito mais à direita do que o B, tá? Daria para a gente ter essa noção aqui também só olhando a distribuição eletrônica. Por quê? Ó, passou por todo o 3D, caminhou, terminou, encheu o 3D e ainda avançou para o P5. Ele está no mesmo período com mais elétrons, então ele está mais para a direita, ele tem mais elétrons, tá? Tranquilo? Então aqui também é verdadeira. E, portanto, só resta uma, né? Aí tem que ser a nossa alternativa correta, e por isso ela tem que ser errada. O elemento B tem raio atômico menor que o elemento C. Raio atômico a gente já, no exercício anterior, comentou como é que funciona, né? O raio, ele tem um comportamento diferente. Ele aumenta da direita para a esquerda, então à esquerda estão os maiores, e abaixo estão os maiores átomos. É o oposto da eletronegatividade. Está dizendo aqui que B tem raio menor que C. A gente já verificou que o B está à esquerda do C. Então, se o B está à esquerda do C, ele está mais para o lado de raio maior, né? Então, o B tem um raio maior do que o C e não menor. Então, este menor aqui está errado. E por isso, essa é a alternativa correta para a questão. Beleza? Então, se você teve dúvida aí nesse vai e vem aqui de informações e sobe tabela e desce tabela, deixa aí nos comentários. Enquanto eu tomo água, você já vai lá e comenta. Comentou? Beleza. Já curtiu o vídeo? Importante, hein? Se você gostou. Se você não gostou, pode dar o descurtir também, né? O dislike, não tem problema, tá? Vamos lá, então. Terceiro exercício. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações, o modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos. Mas a razão da periodicidade, das propriedades físicas e químicas da tabela periódica, só foi possível a partir do modelo de Bohr. Com relação às propriedades da tabela periódica atual, pode-se afirmar que, então aparentemente aqui vai fazer uma relação, né, modelos atômicos, tabela periódica, especificamente o modelo de Bohr. Letra A. Para cada coluna da tabela periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia. Então, os níveis ou camada de energia correspondem a que parte da tabela periódica? Esse aqui era para ser uma seta, mas não rolou. Corresponde a que parte esses níveis de energia? São os períodos da tabela, tá? Os períodos, que são 7. 7 camadas, 7 períodos. E eles são as linhas da tabela, ok? E não as colunas da tabela. Tá errado? Então não é para a coluna, é para as linhas, ok? Letra B diz que a primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado. Então, energia de ionização. Qual é o comportamento da energia de ionização? Ela aumenta como a eletronegatividade. Ela aumenta para a direita e para cima. A energia de ionização é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para o átomo para arrancar um elétron dele, para tirar um elétron dele. Então, quanto mais o átomo quiser elétrons, tiver atração por elétrons, maior vai ter que ser essa energia. Os átomos que querem mais fortemente os seus elétrons são aqueles mais na direita e acima da tabela periódica. Os átomos de metais que estão mais para a esquerda, eles já perdem os seus elétrons com mais facilidade. Então, a energia que eu tenho que fornecer para um metal é menor. Então, a lógica é essa. Se eu tenho aqui, né, mais atração do átomo pelo seu elétron,
eu tenho que gastar mais energia para tirar esse elétron dele. Se ele não tem tanta atração assim, eu gasto menos energia e a minha energia de ionização vai ser menor. Aqui está dizendo, né, que a primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo. Não. Né? A primeira energia é a energia que eu vou dar para tirar o primeiro elétron do átomo. Tá? E eu vou precisar de uma energia, esse átomo, né, não pode estar fortemente ligado ao núcleo. Né? Ele tem que estar mais fracamente ligado ao núcleo. A primeira energia de ionização é para tirar o elétron que tem menos atração pelo núcleo e não o que está mais fortemente ligado ao núcleo. Okay? A letra C diz que ao longo de um período o raio atômico diminui. A gente já viu o raio atômico, né? Qual que é a lógica quando eu tenho raio atômico? Raio atômico aumenta para a esquerda e aumenta de cima para baixo. Ao longo de um período, então, daqui para cá, o raio atômico diminui? Diminui, beleza, essa parte está certa, tá? Lá para direita são menores. Vamos ver a sequência, né? Portanto, a energia de ionização também diminui. Não, a energia de ionização aumenta à medida que eu vou andando no período, porque a força do núcleo vai ficando mais forte sobre aqueles elétrons. É por isso que são átomos menores aqui na direita. O núcleo atrai mais fortemente os elétrons. Se ele atrai mais fortemente esses elétrons, maior é a energia que eu vou ter para tirar o elétron dali e não menor. Não diminui, ela aumenta. Tá? Letra D diz que, de acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio é maior que a primeira energia de ionização do cloro. Então aqui a gente só talvez lembrar as características do sódio, do cloro, ou do famoso, o primeiro, certamente, vamos colocar aí, 99% de chance de quando você começou a estudar ligação iônica, este foi o exemplo usado. 99% de chance, gente. Era o Na que tinha um elétron e o Cl que tinha 7 elétrons. E aí o Cl queria ganhar o elétron. O que o sódio fazia? Ele pegava lá e doava esse elétron para cá, né? E aí ficava o Na positivo, né? E o Cl agora com 8 elétrons, né? Ficava aqui negativo, tá? E aí às vezes aqui colocava também um colchete aqui, né? Ligação iônica. Certamente, você viu, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros exemplos que o seu professor utilizou. Inclusive eu, quem teve aula comigo, é um exemplo clássico, porque a gente faz relação com o dia a dia, né? Sal de cozinha, principal componente, cloreto de sódio. Então aqui a gente tem uma ideia, né? Quem quer perder elétrons? É o cloro ou é o sódio? Quem quer perder elétrons é o sódio. O sódio é um metal, a tendência é perder elétrons. O cloro tem tendência de ganhar. Então, quem tem tendência de perder elétrons vai ter uma energia de ionização maior do que quem quer ganhar? Não faz muito sentido, né? Então, não é maior, é menor. Se você quisesse olhar na tabela periódica, a gente poderia ter aqui, ó, tem uma que eu trouxe. O Na está aqui no período 3 e o cloro também está aqui, só que ele está lá na outra ponta. Então, ó, a energia de ionização, ela aumenta para a direita e para cima. A energia de ionização tem esse comportamento. Então, o sódio está no mesmo período do cloro, só que o sódio está bem à esquerda e o cloro está bem à direita. Então, a energia de ionização do cloro vai ser muito maior do que a do sódio. Então, eu tenho que fornecer muito mais energia para tirar um elétron do cloro, porque ele não quer perder esse elétron, do que a energia que eu tenho que fornecer para o sódio, que vai ser bem menor, porque ele quer perder esse elétron. Então, essa é a lógica da energia de ionização. Novamente aqui, né, letra E. Então, todas as outras estavam erradas, e a letra E tem que estar certa para a gente ter essa questão validada. Diz o seguinte, a variação das energias de ionização observada ao longo da tabela periódica está relacionada às distâncias dos elétrons ao núcleo. Sim, da mesma forma que a eletronegatividade, a energia de ionização tem essa relação com a força que o núcleo exerce sobre os elétrons, tá? Então, quanto mais forte for a carga nuclear, quanto mais forte for o núcleo, maior é a atração que ele vai fazer nos elétrons
E mais difícil é eu tirar esse elétron dele. Se é mais difícil, eu tenho que usar mais energia, tá? Então, essa é a lógica, tá? Átomos menores têm uma energia de ionização maior, porque os elétrons são mais atraídos pelo núcleo. Átomos maiores precisam de menor energia de ionização para arrancar esse elétron, porque eles estão mais externos, mais soltinhos, tá? Então, essa é a lógica aqui desta questão 3, que girou essencialmente em torno aí de energia de ionização, um pouquinho de raio atômico, né? Utilizando aí para responder. Se teve alguma dúvida, pergunte, e parei aqui para tomar uma água e deixar o link aí, ó, ptable.com, pesquisa lá. E vale a pena dar uma olhadinha quando você estiver estudando aí. Quarta questão. Chegando para o final, né, eu estou resolvendo questões aqui de 5 em 5. O padrão tem sido esse, às vezes varia um pouco, mas essa é uma listinha de 5. Com a química, pode-se aprender brincando. Uma das maneiras divertidas para lembrar alguns símbolos dos elementos constituintes da tabela periódica é formando frases como "eu vou na feira", com alguns elementos aqui. Dos elementos citados anteriormente, assinale o que possui maior volume atômico. E volume? Volume tem uma situaçãozinha um pouquinho diferente, né? O comportamento mais maluquinho. Não são só duas setinhas como os outros que a gente viu até agora, né? E desses elementos que estão, apenas o iodo, que é esse aqui, o sódio, que é esse aqui, o rádio, que é esse, e o oxigênio, que é esse. Tá? Então, não pegou todos os elementos aqui. Európio, vanádio e urânio, e o ferro aqui também. Então, são os outros que estão aqui. Como é que se comporta o volume atômico? Tá? A lógica do volume atômico é o seguinte. Uma primeira abordagem, a mais simples de a gente verificar, é que ela acompanha o raio aqui na coluna. Então, o volume, e aí eu vou colocar 2 aqui, vocês já vão entender por quê. Na coluna, eu vou considerar que o átomo de baixo tem um volume maior, ele tem uma camada maior. Então, acompanha a ideia do raio. No primeiro momento aqui na tabela periódica, também acompanha a lógica do raio. Tá? Os elementos com maior volume, considerando um mesmo período, podem estar aqui para a esquerda. E aí eles vão diminuindo um pouco. Aí é que complica. Porque chega aqui, há uma competição de alguns critérios, carga nuclear, com o espaço que vai ficando entre os átomos, que influencia o volume. Então, a gente vai tendo algumas outras coisinhas mais complexas influenciando. Então, qual é a lógica do comportamento do volume? Tá? Os átomos mais volumosos estarão para baixo e para as bordas. Para baixo, se eu considerar uma coluna, e se eu estiver comparando dentro de um período, de uma linha, eu vou considerar, quanto mais perto da borda da tabela ele tiver, maior vai ser esse elemento, o volume desse elemento, tá? Pensando em volume. Ok? Então, comportamento que agora não são 2 setas para representar, são 3 setas. Para baixo e do meio para as extremidades da tabela. Essa é a análise que eu tenho que fazer. E aí eu teria que ter, novamente, aqui uma tabela periódica para a gente olhar. E, novamente, eu vou escrever aqui embaixo ó, os átomos, iodo, sódio, rádio e oxigênio, porque aqui embaixo eu já coloquei uma tabela esperta aqui da mesma fonte ptable, tá? Vamos localizar onde eles estão aqui. Iodo, halogênio, tá aqui, ó, iodo. Sódio, alcalino, tá aqui, ó. Beleza. Rádio, alcalino terroso, tá aqui, ó. Rádio. E oxigênio, tá aqui, ó. Não metal do grupo do oxigênio, calcogênios, né, o nome deles. Beleza, já localizei. E agora? Agora a gente vai ver, ó, quem está mais para baixo e quem está mais para as beiradas. Essa é a lógica que a gente vai ter que olhar. Ó, perceberam que o autor aqui colocou 2 bem na
esquerda, 2 bem na direita. Vamos comparar entre eles aqui, ó. Entre o sódio e o rádio. O que será que vai ser mais, né? Que vai influenciar mais aqui no volume? Será que é o fato do sódio estar mais para a esquerda do que o rádio? Ou o rádio está 4 níveis de energia mais baixo que o sódio? Né? Sem dúvida que o rádio vai ser maior que o sódio, tá? Então aqui, ó, na primeira semifinal eu tinha, né, Na vezes Ra, e aqui quem ganhou foi o Ra. Sem dúvida o Ra é maior que o Na. Do outro lado eu tinha aqui uma disputa entre oxigênio e iodo. Eu tenho que olhar aquele que está mais abaixo, se eu pensar numa família, e quem tem mais à direita. Aqui ninguém é da mesma família, né? Só que o iodo está mais para baixo e ainda está mais à direita. Então aqui o iodo ganha 2 vezes. Então aqui, ó, o iodo ganhou em dobro. Agora vamos olhar então a final aqui, né? A final vai ser entre... Nossa final vai ser entre o rádio e o iodo. Quem ganha? Bom, os dois, no critério estar mais para a borda, os dois estão na penúltima coluna dos seus lados. Então, se a gente pensasse que vai ser algo meio que uniforme, em termos de coluna, eles estão empatados, tá? Porém, ó, o iodo está no período 5 da tabela e o rádio está no período 7 da tabela. Ele tem 2 camadas eletrônicas a mais. Então, sem dúvida, aqui o rádio ganha, ele vai ser o vencedor e, portanto, a resposta aqui do nosso exercício 4. Beleza? Então, essa é a lógica, o comportamento do volume atômico tem esse sentido aí. Para baixo e do centro para as bordas, tá? Essa é a lógica. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Exercício 5 para a gente fechar. Videozinho que vai bater aí uns 50 minutos mais ou menos. Se você está vendo o canal pela primeira vez, a característica aqui é exercícios mais longos, vídeos mais longos, tá? Alguns se adaptam, outros não. Vamos lá, analise o quadro a seguir que apresenta os valores de eletronegatividades de elementos químicos representativos. Elementos representativos são do bloco S e do bloco P. Vou tentar fazer uma divisão aqui entre eles. Ó. Bloco S e P estão divididos nessa parte aqui. Ó. Tá? Aqui eu tenho o bloco S, aqui eu tenho o bloco P. Naquela distribuição eletrônica lá. Né? Esses valores, então, indicam aí a eletronegatividade, né, em termos numéricos. Lembrando que a eletronegatividade aumenta para a direita e para cima, de modo genérico. Essa é a comparação que eu vou fazer, podendo ter valores, inclusive. Esses números são especialmente legais quando você está comparando alguém que não está na mesma linha ou que não está na mesma coluna. Tá? Quando não bate a mesma linha ou a mesma coluna, já é complicado a gente fazer previsões. Se eles estiverem próximos, é muito difícil a gente usar esse padrão de comportamento aqui para afirmar que um é mais que o outro. Tá? Mas vamos lá, então, vamos ver se eu consigo colocar aqui todas as alternativas e conseguir. Os valores de eletronegatividade, na letra A, né, os valores de eletronegatividade dos metais alcalinos são inferiores aos dos gases nobres. Então aqui ó, tem valores, os metais alcalinos, lembrando eles estão, o hidrogênio é o impostor, aqui ele não faz parte, daqui para cá então os alcalinos, família 1, tem valores, ó, 1, 0, 9, 0, 8, 0, 8. E se você observar aqui, ó, gases nobres, a eletronegatividade não está calculada, definida para os gases nobres, tá? Então não dá para dizer que eles são inferiores ou superiores, porque não há dado. Tá? Não foi medido esse dado. Então, não pode ser correta porque não tem. Os gases nobres não têm valor. Tá? A letra B diz o seguinte. Os halogênios geralmente apresentam forte tendência de atrair elétrons em ligações covalentes e podem formar ânions. Será que os halogênios têm essa característica? Forte tendência de atrair elétrons? Ó, o que é a eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Então, os halogênios
são a família 17, a última família que tem valores de eletronegatividade. Então, em todos os seus períodos aqui, os halogênios são os mais eletronegativos, tá? Considerando os seus períodos, as suas linhas, tá? Então, sim, eles têm forte tendência a atrair e formam ânions, né? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. Então, essa letra B é a nossa resposta, tá? É correto o que está sendo afirmado aí. Poderia acabar por aqui, tá? E tomar minha água e dizer tchau. Porém, quem conhece o canal, quem conhece o meu perfil aqui, eu digo por que as outras estão erradas quando as alternativas iniciais são as corretas, né? Tem essa tendência. Depois eu vou ver, será que eu fiz isso nos outros, sim? Eita, que coisa. Os elementos possuem, por que está errado assim, né? Os elementos que possuem 2 níveis de energia apresentam menores eletronegatividades? 2 níveis de energia, 1 nível, 2 níveis. Se eu comparar aqui os elementos que estão no segundo nível com qualquer outro da sua família, a tendência é que eles tenham os maiores valores e não os menores valores. Então esse menor aqui está errado. Os que estão no terceiro têm menor eletronegatividade do que os que estão no segundo. Quem está mais acima tem mais eletronegatividade. Uma eletronegatividade maior, né? As eletronegatividades dos elementos do grupo do carbono, tá aqui o carbono, decrescem regularmente em função do crescimento do número atômico. Então, o crescimento do número atômico, em cima tem os números atômicos menores, para baixo os números atômicos maiores, porque o número atômico vem aumentando da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, numa mesma coluna, sempre o elemento de baixo tem um número atômico maior. Então, aqui, de cima para baixo, vai crescendo regularmente a eletronegatividade, tá? Decrescem, né? Então, que decresce faz sentido, porque na família, para baixo é para diminuir. Só que, e esse regularmente aqui, ó, de 2,5 vai para 1,9. Depois sobe para 2. E aí baixa para 1,9. Não tem regularidade nenhuma aqui, tá? Porque ele cai e depois sobe e depois cai e cai para um número que já tinha outro, né? Anteriormente. E por que a E está errada, né? Os elementos boro, germânio e antimônio apresentam igual eletronegatividade em razão de terem o mesmo número de elétrons de valência. Boro, tá aqui, ó, boro. Germânio, tá aqui, ó, germânio. E, quem que é o outro? Antimônio. Antimônio. Tá aqui, ó. Observe, número 2, número 2, número 2. 2 de eletronegatividade. Será que esse número igual quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons de valência? Não. Aqui, ó, eu tô falando do bloco, comentei que aqui é o bloco S, né? Essas duas primeiras, aqui é o bloco P. P1, P2, P3, P4, P5, tá? Mas para chegar no P1, esses átomos todos aqui já tem S2, tá? Então, o boro, ele vai ser S2, P1. Então, ele vai ter 3 elétrons de valência. O germânio, ele vai ser S2, P2, S2, P2. Está na P2, mas ele já tem o S2. Para chegar no P, ele já tem o S, do mesmo nível. E esse aqui, ó, o antimônio, é S2, P3. Então, aqui eu tenho 2 mais 1, 3 elétrons de valência, 2 mais 2, 4, e aqui eu tenho 5 elétrons de valência. É igual? Não é igual, né? Então, por isso que está errada. Não tem o mesmo número de elétrons de valência, ok? Então, era isso nessa lista de exercícios. Eu só vou conferir se eu comentei as erradas nos outros aqui. Aqui eu não comentei as erradas, porque a gente já achou, né, claramente quem era, né? E de certa forma fui comentando as erradas ao fazer essa brincadeirinha aqui das finais, semifinal, final, né? Aqui no terceiro era a última, no segundo também era a última, então eu já passei por todos. E lá no exercício 1, que abriu a sequência, eu não comentei por que as outras estão erradas, porque a gente já achou aqui, né, a lógica do exercício era achar uma sequência, a gente achou a sequência e só localizou, né? As outras estão erradas porque elas não são a sequência certa, né?
Então, beleza, gente. Ó, listinha com 5 exercícios concluída. Se você gostou da resolução, lembre-se aí de deixar o seu curtir, o seu joinha, né? Vou voltar aqui para minha tela de encerramento, que é a mesma tela inicial. Então, se você gostou, deixa aí o seu curtir. Lembrando, né? Ó, vou rodar de novo aqui, ó. Deixa o seu curtir. Se você quiser, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vou te pedir uma coisa. Só se inscreva no canal se você pretende voltar para ver outros vídeos, tá? Por quê? Porque o YouTube me diz que 95% das pessoas que são inscritas no canal se inscrevem por piedade só. É só por dó. Porque elas não voltam para ver, não estão interessadas em ver, talvez, né? Algumas, talvez, porque assim, passou, se inscreveu, estava no 3º ano, depois esqueceu, foi para faculdade de jornalismo, não tem nada de química. Então, não vem assistir, né? Mas se você pretende assistir outros vídeos, aí se inscreve e vem aí, tá? Mas se você não pretender, você não precisa se inscrever, tá? Lógico, se você se inscrever vai dar número, vai ficar, né, mais inscritos, mas o principal não é número de inscritos. Eu posso ter menos inscritos, mas eu quero que pessoas venham assistir. Então venha assistir, principalmente. Não precisa se inscrever. Pode vir e assistir os vídeos, para mim já tá bom, ok? O objetivo não é aumentar o número de inscritos, é mais pessoas assistindo, tá? Então era isso, chega de falar que eu falo demais e tudo bem. Pessoal, então era isso. Qualquer coisa deixa nos comentários, né? Curte, comenta, compartilha. Aqui não dá para salvar, né? A menos que você seja o YouTube Premium aí, né? Que você consegue baixar e salvar. Mas dá para salvar por outros meios também, que certamente vocês sabem. Chega de falar. Tchau.